Que o senador Alessandro Vieira, do MDB, protocolou o pedido para criar uma CPI para investigar a relação de autoridades com o banqueiro Daniel Vorcaro. E entre os signatários para a abertura do colegiado estão 11 senadores do PL, inclusive, como a gente trouxe ontem, o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro. E uma assinatura, meus amigos, chamou muita atenção. É a de Ciro Nogueira, que foi citado nas conversas entre o Daniel Vorcaro e ele, inclusive Vorcaro, né, chamando Ciro Nogueira de um grande amigo. Bom, meus amigos, eu quero repercutir com vocês porque após esse pedido ser protocolado, foram todos, 35 assinaturas, o nome de Ciro Nogueira chama bastante atenção. Como é que você avalia isso, Alan Gani? Lembrando que Ciro Nogueira aparece citado ali, né, tem uma relação próxima com Daniel Vorcaro, claro que tudo isso vai ser investigado, mas ele assinar uma CPI para investigar os ministros chama atenção. O Ciro Nogueira, se eu não me engano, apareceu também, né, nas mensagens, só não tomou o uísque Macallan com o pessoal lá, né? Agora, ele também foi um dos responsáveis pela tentativa de aumento do FGC de 250 mil para 1 milhão. Você já pensou se passa um troço deste? O tamanho que ia ficar o Master e o tamanho do rumbo que ia ficar o Master? Porque daí todo mundo ia falar, puxa, garantir até 1 milhão com CDI a 140%, manda ver, manda. Ixi, Maria. Ou bom, quebra, né? O que é? Então, ia quebrar mais ainda, né? Ia ser maior ainda. Agora, veja, a gente está naquele momento que o barco está afundando e todo mundo quer pegar o seu colete salva-vida, né? E não importa o outro, agora esqueçam o corporativismo, enfim. Eu vejo que ele tenta, de alguma maneira, falar o seguinte, lavei minhas mãos aqui, tá vendo? Tô absolutamente limpo, não tenho nada a ver com o Vorcaro, tanto é que eu tô querendo um pedido aí na CPI para investigação dos ministros, né? Mas é claro que ele também tem relações a serem explicadas, mas, de qualquer modo, acredito que, independentemente da intenção dele, o pedido é super válido, os ministros devem ser investigados também. Ô Piperno, além da assinatura de Ciro Nogueira, os senadores do MDB, que é o mesmo partido do Alessandro Vieira, que protocolou essa abertura de uma CPI, e também os senadores do PT, ninguém assinou esse requerimento. Como é que você analisa também essa negativa por parte de alguns partidos? Bom, primeiro que eu acho que o senador Alessandro Vieira faz um ótimo trabalho, não é só nesse caso não, acho que é um senador muito sério. Segundo, tem uma turma que entrou depois das 27. O Flávio Bolsonaro, por exemplo. Bom, deu 27, então é fato consumado. Vamos pôr assinatura lá para não ficar mal com o público. No caso do Ciro Nogueira, tem muito disso que o Alan falou e também uma certa dose de apreensão, digamos, eu ia falar desespero, mas apreensão eleitoral, já que a situação dele lá no Piauí é extremamente complicada. Não vamos esquecer que Ciro Nogueira, esse mesmo que assinou, então, o requerimento, foi um daqueles que há 2, 3 semanas, daqueles que assinaram notas em apoio ao ministro Toffoli. Ele, Antônio Rueda e o Paulinho da Força. Os três partidos políticos. União Brasil, PP e o Solidariedade assinaram notas de apoio. Oi? Trio Maravilha. O Trio Maravilha. Assinaram notas de apoio ao Toffoli. Então ele, Ciro Nogueira, estava lá, olha, porque o ministro Toffoli, não sei, assinou, colocou lá, né? Enfim, a caneta lá. E agora ele, dando mais uma pirueta, ele assina o requerimento para investigar o Toffoli. Veja, é o Ciro Nogueira, que era apoiador do presidente Lula, virou um bolsonarista fanático, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, e agora já busca de novo o apoio do presidente Lula. Ô, Gani, sabe o que chama atenção? Porque a gente está falando muita gente chama atenção Ciro Nogueira assinar a criação dessa CPI, porque essa CPI, gente, ela vai ser criada, ou pelo menos há uma expectativa que ela seja criada para investigar exclusivamente a atuação ou aproximação, a relação de ministros do STF com Daniel Vorcaro. Não diz parlamentares. Ou seja, todo mundo que assinar ali não será investigado, hein, Alan Gani? Pois é, mas eu acho que é válido também, né? E isso não significa que esses parlamentares também não devam ser investigados. E aí sim a Polícia Federal deve investigá-los ou que crie-se uma outra CPI para investigá-los. Mas, veja, os ministros da Suprema Corte, eles não são imunes, não estão acima da lei ou não deveriam estar, não estão acima do bem
e do mal. Pelo contrário, eu vejo que se você é uma pessoa pública, se você é um parlamentar, um político, um ministro da Suprema Corte, ao contrário, né? Na verdade, como você detém o poder, você não pode usar o poder contra, né, o cidadão comum, mas pelo contrário, você deve fazer um bom uso do poder. E isso significa que eles devem prestar esclarecimentos à sociedade, principalmente pelas movimentações financeiras que envolveram 2 ministros. Ô Zé Maria Trindade, sabe o que a gente fica imaginando quando a gente está discutindo aqui a possibilidade, né, da criação, da instalação de uma CPI, que a própria sala da presidência do Senado, do Congresso, da Alcolumbre, está uma verdadeira repartição de pilhas, né, de pedidos de abertura, né, de inquérito, de comissões, de impeachment. Como é que você analisa agora mais uma tentativa de abertura de uma CPI, mas agora para investigar exclusivamente o relacionamento de ministros com Daniel Workário? Talvez não dê nada e fique embaixo da pilha? Eu vou contar um segredo aqui. O regimento interno da Câmara diz o seguinte: só podem funcionar 14 CPIs de uma vez só. Então é praxe, começou a legislatura, o governo chega lá e apresenta 17 pedidos de CPI. Ou seja, toma conta da fila. Aí só se vender o lugar na fila, né? É como em muitos lugares. Aí, nos CRAS tem isso. A pessoa entra na fila, pega uma senha e vende a senha. Então só se vender o requerimento de CPI, para ter uma ideia de tanto que o governo tem medo de CPI. Não dá para mexer. No Senado, a mesma coisa, há dificuldades para criar a CPI. O Supremo já determinou a instalação de uma CPI, porque atendeu os quesitos básicos ali do regimento interno de número de assinaturas. Existe um requerimento do Congresso, que é a terceira casa, né? O Congresso Nacional é formado pelo Congresso, pela Câmara e Senado. O Congresso é a união de 2 casas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Embora votem deputados e senadores separados, mas é a mesma presidência do Senado. Do Congresso, basta convocar uma sessão do Congresso, ler, aí já se fala, os partidos indicam e a instalação da CPI. E nada, ninguém quer investigar nada, que todo mundo quer ter o controle dessa investigação. Esta é a grande realidade, né? Agora, o requerimento do senador Alessandro para criar essa CPI não é de ministros só, não, é de autoridades. Autoridades. Então, esse termo autoridade pega deputados, senadores, executivo e judiciário. Eu acho muito estranho jogar isso nas costas da oposição, porque a oposição não tem poder. Quem tem poder é governo. É o poder de segurar uma liquidação, é o poder de ligar para o fundo de pensão. Coloca o dinheiro nisso aí, nesse banco aí maravilhoso, que está pagando mais. Aí o diretor do fundo de pensão, veja bem, fundo de pensão, aposentadoria dos velhinhos, vai lá e joga dinheiro no negócio. Eu queria saber se fosse o dinheiro desse diretor, vê se ele tem algum investimento nesse banco. Zero. Mas colocou lá milhões de fundos de pensão. Tem que investigar, gente. Isso aí ninguém sustenta no ar uma fraude tão grande assim sem o apoio das excelências por aqui, principalmente do Congresso. Ninguém rouba tanto dinheiro aqui sem deputado e senador no meio, não.